Olá, sou Alexandre, esse é mais um vídeo curto de reflexão. Vamos lá. A desgraça da democracia é que ela traz à tona a força numérica dos idiotas, que são a maioria da humanidade. Bom, essa frase tem que trazê-la para o contexto brasileiro. Trazendo ela para o nosso contexto, nós podemos então analisar a existência, por exemplo, da Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados federal e as Assembleias Legislativas dos Estados. Bom, analisando então a existência dessas estruturas, nós podemos observar que, como elas são hoje, elas são completamente inúteis, porque elas não representam o povo, e esse é o objetivo da existência dessas estruturas. Então, e se elas não fazem isso, é por puramente culpa do próprio povo, porque, como a frase inicial diz, os idiotas dominam pela sua quantidade, ou seja, a maioria das pessoas. Então, se as pessoas não conseguem analisar que tudo que elas fazem é uma relação de causa e efeito, ou seja, a Assembleia Legislativa dos Estados, a Câmara dos Deputados Federal, a Câmara dos Vereadores, ela na verdade ela é um lugar onde deveriam haver representantes de classe, representantes do povo. Então, como deveria ser de fato. Por exemplo, os garis vão lá e elegem uma pessoa para representar a classe deles, os professores, os médicos, os engenheiros, os bombeiros. Então, seria basicamente essa ideia, a ideia original da Câmara e das Assembleias Legislativas, ter representantes, e esses representantes de várias classes, eles entenderiam que eles estão ali para representar os interesses daqueles que os elegeram. Então eles chegariam em um senso comum de que eles estariam ali apenas buscando a busca de direitos, ou seja, preservar e aumentar o direito das classes das quais eles foram eleitos. Então o que eles fariam? Eles se ajudariam mutuamente para que direitos fossem adquiridos e então a democracia ela tivesse esse patamar liso de uma organização que vai realmente trazer benefícios para o povo através dos seus representantes. Então essa é a ideia original dessas estruturas, tanto das Assembleias Legislativas como das Câmaras de Vereadores, a municipal, e a Câmara Federal, dos deputados, e também o Senado. Então nós temos aí essa relação que as pessoas não conseguem analisar. Mas por que elas não conseguem analisar? Porque elas são extremamente imediatistas, e esse imediatismo ele está atrelado exatamente a uma certa limitação cognitiva, a uma certa limitação do intelecto das pessoas, que é propositalmente criada para que as pessoas não consigam perceber essa relação de causa e efeito. Então, hoje, as Assembleias Legislativas dos Estados e as câmaras dos vereadores e dos deputados e o Senado, elas essas estruturas estão montadas basicamente assim. Pessoas que sabem que têm seus próprios interesses, que geralmente são empresários, pessoas ali do agronegócio, pastores que têm essa relação com a religião, que já eu vou falar sobre isso. E essas pessoas elas se unem porque elas têm interesses próprios e elas entram nesses lugares, ou seja, no momento ali da eleição elas vão lá, elas compram votos, oferecem coisas ali que o povo, por ter esse intelecto reduzido, essa capacidade cognitiva reduzida, simplesmente aceita e vê aquilo como uma vantagem, só que é muito imediato. Só que não consegue perceber que em 4 anos aquilo vai pesar muito contra eles mesmos, contra o próprio povo. Só que eles não conseguem relacionar a causa e o efeito disso. Então por isso que acontece, as pessoas que sabem que podem utilizar o governo para poder adquirir, para poder aumentar os seus privilégios, os empresários, os pastores, as pessoas do agronegócio e afins, bom, essas pessoas vão simplesmente utilizar a estrutura do governo para se beneficiarem. E aí elas vão comprar votos. E é isso que o povo não consegue perceber. Aí as pessoas entram nessas estruturas, as assembleias e as câmaras, para justamente aumentar seus lucros, aumentar seus privilégios. E o povo sempre perde direitos porque eles estão lá para fazer isso, para garantir seus benefícios contra o povo. E essa é a relação. Por isso que essa frase é muito importante, porque ela vem trazer também essa questão de o porquê de essas estruturas serem como são hoje. Porque isso tem relação direta com a precarização da educação e também tem uma relação direta com a religião, porque são esses mecanismos que são utilizados para poder então preservar a ignorância do povo. No caso da educação, a precarização obviamente
vai fazer com que as pessoas elas não aumentem esse poder cognitivo, esse poder do intelecto, que elas poderiam então utilizar contra esse sistema, essa estrutura como ela é montada. E a religião é para manter as pessoas reféns de ideias que são completamente ilusórias, completamente fantasiosas. Por exemplo, a gente vê muito na figura dos pastores e dos padres, por exemplo. O padre, quando a pessoa vai confessar, ele manda a pessoa rezar não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias. Isso é uma relação direta de controle, porque a pessoa ela não está atrelando a situação dela ao simples fato de ela não ser capaz de resolver os próprios problemas. Ela precisa de um agente externo, ou seja, no caso ele o padre, para ficar então indicando, para ficar aconselhando ela, para que ela faça basicamente o que ela deveria fazer naturalmente, que é agir com a cognição que foi dada a ela pela natureza. A mesma coisa acontece com os pastores, eles controlam as pessoas através do interesse que elas têm pela tal da salvação, e também esse terror que eles fazem em torno da figura do demônio, para que elas fiquem tão reféns, e as pessoas acabam fazendo tudo o que eles querem, porque elas precisam desse senso de pertencimento, de pertencer a essa comunidade. Então o pastor simplesmente utiliza essa limitação cognitiva que elas têm, com essa necessidade que elas têm de ser aprovadas por uma comunidade, e o pastor simplesmente utiliza dessa má fé dele para conseguir então pegar essas pessoas e fazer o que eles querem, benefícios, para ter benefícios próprios, inclusive na política, para eleger políticos que são representantes deles, para aumentar os lucros deles, aumentar o negócio das igrejas, que passou a ser simplesmente um negócio. Então tem essa relação. Por isso que a religião é extremamente importante nessa estrutura da democracia negativa que nós vivemos. Porque as pessoas, o povo, é que deveria, através do seu direito político, do seu direito do voto, de mudar essa estrutura, elegendo representantes que realmente representem os seus interesses, ou seja, preservar e aumentar seus direitos. Então, é basicamente por isso que essas estruturas elas são como são. E é por isso que essa frase é bastante válida, ou seja, ela traz à tona a força numérica dos idiotas, que são a maioria. E a maioria é que faz, então, essas estruturas serem extremamente corrompidas. Elege essas pessoas para que elas façam, então, da sociedade um lugar pior. E, basicamente dizendo assim, a natureza, todos os animais, eles têm uma característica própria, que são muito avantajadas. E o ser humano, a única coisa que a natureza deu para ele foi exatamente a cognição, a capacidade de pensar. No entanto, a maioria das pessoas não usa a única coisa que a natureza deu a elas, a única vantagem que a natureza deu a elas. Então, falando em termos de natureza, o ser humano, aquele que não usa a cognição, ele é um prejuízo para a natureza, ele não é um benefício, ele é na verdade um prejuízo. É como se fosse ali, não a natureza tendo um certo lucro, é a natureza tendo um prejuízo, porque a única coisa que foi dada, elas não utilizam. Então é por isso que essa estrutura da política, que utiliza muito da mídia, por exemplo, a má política, ela utiliza muito da mídia para entreter o povo através do que as pessoas costumam fazer melhor, fofocar, através de programas como BBB, o próprio futebol e novelas, A Fazenda. Então esses programas eles são propositalmente colocados junto com a precarização da educação para que as pessoas fiquem reféns desse tipo de conteúdo e não consigam refletir sobre conteúdos mais elaborados que seriam necessários para que elas pudessem então ter uma melhora da qualidade de vida através da mudança do sistema, da mudança dessas estruturas, principalmente essas que representam diretamente o povo, como as assembleias e as câmaras. Então é basicamente o que acontece. E a religião, por sua vez, utiliza o interesse que as pessoas têm pela salvação, que as pessoas vão buscar basicamente pela salvação, e não porque elas querem modificar realmente, ser pessoas melhores, que vem à tona então seus próprios interesses. Então, para você ver, até mesmo Jesus ele é usado para que essa necessidade de poder desses líderes religiosos e dos políticos seja então mantida, seja então alcançada. E aí eles fazem de uma maneira que o próprio Jesus negaria a forma como é feito. Então, basicamente essa estrutura da religiosa, ela utiliza esse mecanismo de controle, fazendo então que as pessoas sejam controladas através do seu egoísmo natural, ou seja, elas vão basicamente pelo interesse e também pela necessidade que elas têm de pertencer. Só vai ser modificado quando o povo
então começar a ter noção disso, aumentando sua capacidade de pensamento, sua capacidade de análise, para que essa estrutura mude completamente através de melhores escolhas políticas. Valeu!